Glória a Deus. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Quem está feliz com Jesus? Aleluia. O Senhor é bom o tempo todo. E as tuas misericórdias, ela dura para sempre. O Senhor é bom, né, igreja? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de nós podermos estar aqui juntos, com o mesmo Espírito de poder, aleluia, exaltar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Quem tem a vossa Bíblia, abre o livro do profeta Josué, aleluia, livro de Josué, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Josué, capítulo 3, aleluia. Meu Deus, que eu tenho aqui, que é um pedaço sangue de Jesus. Aleluia, aleluia, louvado seja. Você ligou aí, pastor? Ligou? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero entrar o meu irmão. Oi? Ligou? Glória a Deus, aleluia. Josué capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor se faz presente em nosso meio. Josué capítulo 3, versículo 5. Aleluia. Todos acharam? Vamos fazer menção da palavra. Louvado seja Deus. Josué capítulo 3, versículo 5, versículo do 1 ao 5. Estava vendo um pregador pregar esta semana no Gedeões, ele falou algo muito sério, que a nossa geração de hoje, velho, quer sentir a presença, pastor Felipe, mas não quer ouvir. Quer sentir, mas não quer ouvir. E quando você só sente e não ouve, você se torna um crente palha, que se queima por qualquer coisa. Foi dito aqui pelo pastor Felipe, Jacó era fogo, José chama e Edomita palha. Que nós não viemos ser crente palha, que se queima por qualquer coisa. Porque toda vez que nós ouvimos a soberana palavra verdadeira em nossos corações, primeira coisa, ela vai produzir em nós frutos de arrependimento. O poder da palavra, ela cura a nossa alma. E quando nós crescemos na graça e no conhecimento, nós não vamos ser levados por vento de qualquer doutrina. E a maior doutrina é cristocêntrica. A maior doutrina é Cristo em nossas vidas. Sabe por que eu estou aqui? Você está aqui porque um dia Jesus te amou. Está na Bíblia. Jesus te amou primeiro e por isso nós o amamos. Vamos ler a palavra? A passagem do Jordão. Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam
a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproxime dela. Dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Oremos. Deus, Tu és soberano, Tu estás acima de tudo e acima de todos. Tua palavra, ela foi lida ao coração do Teu povo. Tua palavra, ela é profética. Tua palavra, ela edifica, ela consola e ela exorta. Sabemos, ó Deus, que Tu és Espírito, e aonde há o Teu Espírito, aí há liberdade. Ó Pai, no período que a Tua palavra, ó Pai, que não está presa, mas está em nosso coração, será ministrado ao coração do Teu povo. Tu tem a liberdade, Pai. Ah, Pai Celestial, para curar vidas, para renovar vidas, para fortalecer vidas, Pai, porque o Senhor sabe como o Teu povo se encontra antes de entrar por essas portas, Senhor. E a Tua palavra, ela traz vida, a Tua palavra, ela transforma, ela edifica, ela confronta, Senhor. Tu tem a liberdade em nosso meio, Senhor. Ah, Pai Celestial, sabemos, meu Pai, que quando estamos num campo espiritual, sabemos, meu Pai, que quando estamos, meu Pai, apresentar a Ti, meu Deus, um culto ao Senhor, entramos em guerra espiritual, entramos em batalhas espirituais, meu Pai. Mas nós sabemos, meu Pai, que uma igreja viva, uma igreja que canta, uma igreja que está em contato, em sintonia, em ligação com o Senhor, ela tem o poder de atrair o céu da terra, Senhor. E por isso, meu Pai, em concordância com o Teu povo, é por isso, em concordância, Pai, com todas as orações que já foram feitas nesse santo altar, eu te peço mais uma vez mais, meu Pai, por misericórdia, usa a minha vida, esse vaso de barro, esse vaso, meu Pai, pequeno, limitado, mas é Teu, Senhor, porque tudo aqui é para que o Teu nome, Jesus Cristo, Ele venha a ser glorificado. Abre as comportas do céu, meu Pai, repreende todo espírito do engano, repreende todo ladrão de mensagem, repreende, meu Pai, todo aquele que vai, meu Pai, opor contra a Tua verdade, contra a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, quando ela, meu Pai, é produzida, ó Pai Celestial, numa boa terra, ela vai produzir, meu Pai, frutos de arrependimento. Ah, Senhor, mas quando ela cai em pedregulhos, quando ela cai, meu Pai, na rocha, quando ela cai no meio do caminho, ela não frutifica. Mas o Teu Espírito, meu Pai, que está sobre Israel, tem o poder de convencer, meu Pai, ó Pai, a Tua igreja do pecado, da justiça e do juízo. Ó Pai, te quebrantar os corações essa noite, e que toda dureza cai por terra, porque a Tua palavra, meu Pai, é fogo e é martelo que esmiuça a penha. Pai, Tu tem a liberdade, fica à vontade em nosso meio, e quem crê aplauda Jesus Cristo. Pode se assentar, meu Deus. Deus é bom o tempo todo. Igreja, estudando as Sagradas Escrituras, nós vamos para o secreto, nós vamos mergulhar na palavra, mergulhar na oração, para que o Santo Espírito ele venha revelar o nosso coração, porque toda a palavra revelada do Espírito Santo, ela produz no seu coração força, ânimo, graça, esperança. E estudando essa palavra, dentro desse texto, Deus me deu um tema, e eu quero compartilhar com vós, que diz assim: se posicionando para receber coisas maiores. Se posicionando para receber coisas maiores. Frisa isso, porque o texto agora que nós lemos vai fazer você mergulhar
e contextualizar de quem agora nós estamos falando. Porque no período antes de Josué tomar o cajado e ter a responsabilidade agora de liderar o povo, estava sob o domínio de Moisés. E o texto vai dizer, pastor Felipe, que Moisés morre. E agora Josué está com a responsabilidade, porque o texto diz que Josué é servo de Moisés. Só que agora ele vai passar a ser servo do Deus Altíssimo. Josué agora, com a responsabilidade, toma o cajado nas tuas mãos, porque ele vai ser nomeado pelo líder Moisés. E observa que dentro do texto, Josué agora vai assumir a chamada ministerial. E quando ele assume a chamada ministerial, ele começa a sentir um peso. E qual é o peso? A ausência de ânimo. E o próprio Deus está vendo Josué, porque outra hora Josué estava animado, outra hora Josué era general do exército, era militar. Josué certa feita comandou o exército de Israel, pastor Natanael, derrotou os amalequitas no vale de Refidim. Josué orou, fez o céu parar. Josué é general do exército. Só que agora o cajado não estava com ele, estava com Moisés. Mas Moisés morre e ele vai assumir essa responsabilidade. E quando ele assume a responsabilidade, ele começa a sentir a diferença de servir o homem para depois servir a Deus. E quando ele passa a servir a Deus, vem no coração dele: eu vou prosseguir. Eu já tenho Moisés como exemplo, eu já tenho Moisés como o meu líder, que se foi, mas agora é eu e Deus. E de repente a palavra de Deus vai até ele, pastor Jerônimo: esforça-te. Entende, meu homem? Só nesse contexto eu já consigo imaginar como estava a vida de Josué no princípio. Porque Josué agora está vendo 2.800.000 pessoas sob o seu domínio. 2.800.000 pessoas no meio rebelde. Pessoas idólatras que saiu de lá, mas o Egito não saiu de dentro dela. E ele precisa agora ter sabedoria para liderar esse povo. Só que agora ele começa a sentir aquele fardo. Ele começa a sentir o peso do que é servir o Deus de Israel. Vamos colocar um pouco. Nós que temos ministério, nós que um dia levantamos as mãos fechadas e dizemos: Senhor Jesus, eis-me aqui. Não aguento mais viver no Egito, não aguento mais viver da minha forma, não aguento mais viver do meu jeito. Eu quero a tua palavra, porque ela tem o poder de me curar. Você já começa a ter uma guerra espiritual. E qual é uma guerra? A sua carne. Qual é uma guerra? O seu entendimento. Qual é uma guerra? É você lutar todo dia daquilo que você acha, daquilo que você pensa. Então Josué agora está com a responsabilidade. Eu preciso agora liderar o povo. Só que quando ele começa, dá vontade de desistir, de parar. Não é assim, moço? Quando você começou, está muito bem, fervoroso. Começou ali no primeiro amor, começou ali buscando a presença. Mas logo de cara levantou um gigante. Logo de cara Deus permite a porta se fechar. Logo de cara acontece alguém, aleluia, pessoa que você mais ama, ser usado pelo diabo para tentar te apontar, te acusar. Então são coisas que vai se levantar, vai de muitas vezes trazer ausência de ânimo.
pegue isso aqui. Deus, Ele não erra quando te escolheu. Pega isso aqui. Deus não erra quando te separou. Deus não errou quando derramou óleo sobre a tua cabeça. Deus não errou quando chamou Josué. Aleluia, vem sobre ele, César de Amba. Mas Deus falou, esforça, tem de olho. Deus falou uma vez, irmão. Deus falou 2 vezes. Deus falou 3 vezes. Josué, eu sou contigo. Porque onde tu colocar a planta do nosso pé, eu serei contigo. Eu serei contigo. Eu serei contigo. Eu serei contigo. Deus é assim. Pega isso aqui. Tudo já está pronto. Mas é uma ação divina. É uma ação divina do Pai. Que já está tudo pronto. Mas agora você precisa reagir para alcançar aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Alai que alemão, Fíbia, Remíbia, Nara Súbia. Era a história de Josué. Eu fraquejo, eu fico na ausência de ano. Eu prossigo porque o que está na sombra da minha mão é fazer o povo herdar a terra prometida. Aleluia. Deus vai te dar, vai ter de novo a teu coração, Josué. Eu vou te dar um conselho. Não aparta o livro da lei da tua boca. Porque se você praticar isso, Ele vai te conduzir, Ele vai te direcionar, Ele vai prosperar o teu caminho. Aleluia. Sabe por que muitas pessoas falam? Porque não querem alimentar mais da palavra. Não tem mais a palavra como prioridade na tua vida. Porque ela ainda é viva. Quem crê, quem crê? A palavra ainda é viva. A palavra traz existência aonde não existe. Glória a Deus, aleluia. Talvez tu está passando um cenário de morte. Talvez tu está passando um cenário, aleluia, aleluia, de sem esperança mais, sem sonhar mais, sem projetar mais, aleluia, mas estou aqui para profetizar em nome de Jesus Cristo, para profetizar em nome de Jesus Cristo. Josué, certa-feira, ele bradou: eu e minha casa vamos servir o Senhor. Hoje é culto da família, e de muitas vezes Satanás ele projeta destruir lar, destruir família, colocar marido e mulher contra o outro. Vai te apoderar no sangue de Jesus. Tu vem aqui para adorar Jesus. E Deus é noite nessa noite de restaurar sua casa, restaurar sua vida espiritual, e o nome dele ser glorificado. Alamão, Remini canto tecão, Remini canaraça, naramou canara. Deus está na casa, Deus está na casa, Deus está na casa. Eu sinto a presença do Eterno aqui. Aonde a presença é ousadia, aonde a presença é intrepidez, aonde a presença tem o seu lamento. Ele vai calou xarará. Creio eu, pastor Nathanael, que Josué estava sentindo a voz de Deus, ouviu. Então eu preciso colocar em prática esses mandamentos. Eu preciso alimentar da Torá. Eu preciso alimentar meus feitos que lá atrás Deus fez. Porque toda vez que você alimenta, ela traz fé no seu coração. A sua mente fica fortalecida, a sua mente fica nutrida. Certa feita Salomão falou assim: traz ao seu coração aquilo que te traz esperança. Não ouve o que o mundo diz, não ouve o que o vizinho diz, não ouve o que o mundo diz, mas ouve que a palavra de Deus diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ouve que a palavra de Deus diz: em todas essas coisas eu e você somos mais do que vencedor. Amai que levar por amar, oh, amai que andar a súbia. Porque nós muitas vezes, porque prova qualquer luta, quer deixar a ausência de ano bater, quer ser abatido. Observa que Josué está no vale de Sitim, acampou ali, só que agora ele vai mandar 2 espias. Aonde? Espiar a terra de Jericó, pastor Felipe. Sabe por que ele manda espiar? Porque naquele período eles precisavam ter estratégia e saber com quem que eles estavam lutando. Se os inimigos eram fortes, se era numeroso.
E vai Salmo e o outro não lembro o nome. Vai lá dentro. O rei fica sabendo que tem 2 espias. O rei agora manda procurar em toda a cidade. Só que uma mulher chamada Raabe, conhecida como uma prostituta, e o texto diz que todos os viajantes que passavam pela cidade iam até esse prostíbulo que ficava em cima do muro da cidade. A história conta. Só que esta mulher ouviu falar do Deus de Israel, ouviu falar dos feitos, e sabe o que ela vai falar para os espias? Eu sei que o Deus do céu, Ele é Deus do céu e Deus da terra, tem consumido todos os adversários. Vocês dizimou Og, você dizimou os Deus do outro lado, atravessou, aleluia, o mar vermelho, e eu sei que vocês vão tomar essa terra também. Olha, ela está conversando com os espias. Só que ela agora vai fazer um ato de bondade, missionária Graça. Sabe o que ela faz? Hospedar aqueles 2 espias, irmã, dentro da casa dela. Segura só um minutinho. Eu gosto muito de pesquisar. Sabe o que significa Raabe? Raabe significa orgulho, soberba ou arrogância. Mas isso era uma Raabe que ainda não tinha ouvido falar do Deus de Israel. Esse era o defeito que ela carregava dentro dela. Só que quando ela toma posição, quando ela toma a iniciativa de entender esses 2 espias, é servo do Deus dízimo, é servo do Deus Altíssimo, eu vou colocar eles aqui dentro de casa, eu vou proteger eles. Aí ela fala assim: promete que vocês não vão fazer nada com a minha casa, com a minha família, com meus irmãos? A aliança está feita. Sabe o que eu entendo com isso? Que a graça, ela é maravilhosa. A graça tem o poder de restaurar. A graça tem o poder de ir lá no prostíbulo. A graça tem o poder, aleluia, de ir lá no PCC, de ir lá no Comando Vermelho, pegar aqueles homens que outra hora dizendo para si mesmo: não tem mais jeito para mim, eu matei, eu prostituí, eu fiz tanta coisa, mas o papai está dizendo: não é o que você vê, é o que eu fiz na cruz do Calvário. Que tem o poder de te abraçar, que tem o poder de te transformar, que tem o poder de mudar. Eita glória, eita glória. Sabe que Jesus está ensinando para mim? A graça, quando entra, antes dele entrar, você é um pitbull. Mas quando a graça entra, eu tô vendo um gatinho manso, humilde. Porque quando a graça não entra, tem soberba, tem orgulho, tem arrogância. Mas quem permite a graça entrar? Muda. Quando a graça entra, irmão, primeira essência: humildade, simplicidade, aleluia, obediência, aleluia, reconhecimento. Irmão, amando a unção de Deus. Ele me cantou que papai. Ah, eu sinto a presença do Eterno aqui. Oh glória, vem glória aí, vem aleluia aí. Tem uma igreja aí. Ele manda que vai, alamo. Glória a Deus. Nós estamos contextualizando o texto para você entender a dimensão aonde a gente vai entrar nessa mensagem. Eles voltam, Josué fica sabendo, e sabe o que vai acontecer, irmão Oscar? O próprio Deus vai agora no coração do líder. Fala para o povo assim: o que eu vou fazer amanhã é milagre e maravilha.
olhando como está o arraial. Os olhos dele é como chama de fogo. Está olhando e está dizendo: no meio de vocês tem impureza, no meio de vocês tem idolatria, no meio de vocês tem mentira, no meio de vocês precisa de conserto. Olha, aí ele ouve e dá ordem. E qual é a ordem? Sacerdote levita, que trabalhava a serviço dessa obra, que somente eles podiam levar a Arca da Aliança, somente eles podiam levar a presença de Deus. E quando eles agora pegam a Arca da Aliança, começa a caminhar com ela, o próprio Deus fala assim: você está vendo? Você vai seguir ela, ela está indo na frente, mas vocês ficam 1 quilômetro longe dela. Já está entendendo que no Velho Testamento a graça ela manifestou de várias vezes, mas a presença de Deus não podia se apresentar, ou muito menos chegar perto dela de qualquer maneira. Eles, Josué está sob o comando, entra na mensagem. O povo está seguindo a arca. A arca simboliza o que, igreja? A arca simboliza o que, igreja? Presença do Espírito Santo trazendo para o dia de hoje. Porque na nossa chamada ministerial, na nossa caminhada para chegar do outro lado, aonde a promessa é Canaã, terra prometida e Nova Jerusalém, se não tivermos entender que a arca, que simboliza a presença, ela tem que ser prioridade em nossas vidas, vai vir Jordão, sim ou não? Vai vir cidade de Uai, sim ou não? Vai vir Jericó, sim ou não? Mas sem a presença nada acontece. Aleluia. Eu analisando esse texto, eu fui perceber que os sacerdotes agora estão fazendo na direção de Deus. Então, ou seja, a ordem vem de cima, o sacerdote acatou, só para o milagre ser realizado dependia do povo. Por que Deus está dizendo: santifica, porque amanhã eu vou fazer maravilhas? Porque toda vez esse Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, vai se manifestar no nosso meio, para que eu venha receber algo da parte de Deus, é uma ação junta. Você não pegou? É uma ação junta. Porque quando o céu vê que eu ajo, ele reage. Pega. Aí quando você ouviu a voz de Deus e está dizendo: eu preciso tirar Deus e o sangue de dentro de mim, eu preciso me santificar mais, eu preciso colocar a casa em ordem, eu preciso melhorar a minha comunhão com Deus. Milagre é o quê? Visível e inexplicável. Todo milagre. O milagre, olha para você, olha para a sua vida. Eu posso dizer que é o seu milagre. Quem pode dizer que você é um milagre? Aleluia. Porque quando você para e depara quem você era, quem você vivia outra hora lá atrás, o povo, e pela misericórdia de Deus, vai caminhando sentindo a terra prometida.
você começa a entender: eu preciso estar na orientação de Deus. Sabe por quê, igreja? Num caminho, a travessia do Jordão, vai ter levantes, vai ter gigantes, porque naquela época tinha gigantes. Vai ter, aleluia, Jordão, vai ter amorreus, vai ter jebuseus, vai ter os inimigos daquela época que se levantavam para oprimir, tentar fazer com que Israel não viesse avançar. O que acontece na nossa vida nos dias de hoje? Preguiça espiritual, desânimo, cansaço, decepção, dúvida. Isso é o que? Para que você não tome posse da palavra, entenda que você é o vencedor, porque o diabo sabe, se você se separar, se santificar, pega, amanhã Deus tem surpresa para você, amanhã Deus tem surpresa para você. Eu não sei o que você precisa, mas o salmista diz no Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, vem pela manhã, vem pela manhã. Você acha que o céu vai resistir quando a igreja na terra se posiciona? O próprio Jesus falou em glória: o que ligou na terra será ligado no céu. Tem crente ligado aí? Tem crente que seja disposto a se separar? Porque santificar-vos significa cadar-se. O termo vem do hebraico, que significa separar, consagrar ou tornar-se santo. Pastor, você vai me perguntar assim: mas esse tornar-se santo é o quê? Há muitas pessoas que são ignorantes que não lêem a Bíblia, que muitas vezes traz para o seu próprio entendimento. A pessoa está pregando santidade, a pessoa está aplicando algo, e muitas vezes a gente quer entender o nosso entendimento, que você vai se achar melhor do que a outra pessoa, está por cima dela, maior do que ela. Pega isso aqui: santidade não se separa de pessoa, santidade se separa do mundo, para que você viver as promessas de Deus, para que você venha viver as promessas de Deus. Santidade não se separa, santidade faz você se tornar uma pessoa íntima de Deus. Deus, certa feita, falou com Moisés: Moisés, o meu povo, ele é separado e ele é diferente de todo o povo da face da terra. Por que Deus exigia o sacrifício e a separação do povo? Porque o que eles iam viver, irmão, era coisa sobrenatural. Pega isso aqui, igreja. Aleluia, aleluia. Deus quer que você tenha uma mente, entendeu? Que Deus tem para você é sobrenatural. Ainda que você vive na terra, projeta, sonha, mas a maior promessa é o quê? O teu nome escrito no livro da vida. A maior promessa é ver você salvo, é você ter uma vida próspera. O que é vida próspera? É vida em paz com Deus, vida em paz com a tua família, vida em paz com o seu marido, com seus filhos. Porque toda vez que a tua vida espiritual está alinhada com Cristo, tudo na sua vida vai fluir. Pega isso aqui, pega que é profético, pega que é profético, vai fluir. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você venha entender. Não faça força com Ele. A palavra está dizendo: eu preciso me separar, eu preciso me purificar, eu preciso mostrar para Deus quem eu sou de verdade. Deus está dizendo: não maqueia, fala que você é perante dele, porque quando você se chama, o céu move, o céu trabalha, o céu transforma, o céu cura, e Deus tem bálsamo para a sua vida nessa noite. Quem crê? Deus tem bálsamo para a sua vida, curar a sua alma. Tem coisas que às vezes a gente carrega na infância, tem coisas que a gente carrega desde quando a gente era pequeno.
Mas pega isso aqui, a palavra, sempre a palavra. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante ou penetrante de qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e espírito, vai entre juntas e medulas, e somente ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Você está entendendo? Alma e espírito. Vou te explicar algo. Somos tricotomia: corpo, alma e espírito. Certa vez a Bíblia diz que nós somos do pó vai voltar para a terra. O espírito que está pronto volta para Deus, mas a sua alma, que é o seu intelecto, ela sente frio, dor, necessidade, se entristece. É nesse momento que a sua alma às vezes está gritando para o seu corpo por uma cura, por uma libertação, e que o advogado não pode, o psiquiatra não pode, mas isso aqui vai. Esse aqui vai, esse alimento aqui vai, esse aqui cura a alma, esse aqui transforma a alma, esse aqui muda a forma que você ainda está pensando e entendendo. Josué vai dizer para o povo: o que eu recebi de Deus, eu estou passando para vocês. Se preparem. Sabe por quê? Porque quando a gente chegar ao Jordão, Jordão significa lugar da promessa. Isso aqui. Então o povo está sendo instruído, está sendo preparado espiritualmente. Só que o povo precisa continuar crendo e marchando. Só que o povo ouviu a voz: veja o que Deus mandou. Aí sabe o que mais lindo? O sacerdote que está levando a arca, olha isso aqui, para na beira do rio Jordão. O texto diz que quando a arca que eles estão carregando para com eles, o texto diz que quando eles colocou a planta do pé, o Jordão se abre. Você não está entendendo. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Bíblia explica Bíblia. Aleluia. Sacerdote hoje, nós sabemos que é o homem. Aleluia. Não vamos para a Bíblia, pega isso aqui. Vamos falar de homem e de mulher. Vamos falar da Igreja Universal que somos nós. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. Aleluia. Pedro vai dizer que nós somos a nação santa, sacerdócio real, 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 povo adquirido, povo adquirido. A glória que não era povo, mas agora é povo. Eu não tinha misericórdia, mas agora alcançou misericórdia para ir proclamar as boas novas. Ou seja, eu não era ninguém, mas agora eu sou filho amado. Eu estava em trevas, mas agora eu recebi a luz do Senhor. Eu estava morrendo, mas agora eu estou recebendo vida. Entrei aqui cansado, mas agora eu estou recebendo força. Entrei aqui desanimado, mas agora eu estou crendo. Entrei aqui desesperado, mas agora a esperança está entrando no meu coração. Aleluia, tu está na casa de misericórdia, tu está na presença de Deus. Deus muda cenário, porque onde a presença de Deus chega, até a tristeza salta de alegria. Olha a presença de Deus, olha a alegria no teu coração, olha a alegria no teu coração. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, aleluia, porque eu li esse texto e pude entender que quando a igreja se posiciona, coisas maiores virão. Quem não quer viver coisas maiores? Quer viver? Então se posiciona.
Só que a nossa geração hoje não quer se posicionar, não quer pagar o preço, não quer abrir mão do pecado. Deixa eu te falar uma coisa: se você não fizer que nem Raabe fez, a graça não pode entrar, porque a Raabe deixou o orgulho embora, deixou a arrogância embora, deixou a soberba embora. O que você, Deus sabe, o que está te impedindo de a graça entrar? O Espírito Santo sabe. O Espírito Santo martela no nosso coração todos os dias, porque Deus não fez eu e você para viver mermice espiritual, viver mendigagem espiritual. Deus te fez você para viver de cabeça erguida, porque você é filho de Deus amado. Deus não te fez para andar cabisbaixo, Deus te fez para gerar. Já viu uma mulher quando está grávida? Ela nunca vai andar assim engordada, mas ela vai andar assim, ela vai andar assim. Sabe por quê? Porque ela está gerando. Aleluia. Deus quer que você gere na sua alma esperança, paz, gozo, amor, graça, autoridade. Porque quando as pelejas vier, quando Golias se levantar, quando você se deparar com um Jordão, ele vai abrir, pega, ele vai abrir, pega, ele vai abrir. Sabe por quê? Você está vivendo debaixo da orientação de Deus. Igreja, a Bíblia ela fala de 39 livros no Velho, 27 no Novo. Eu nunca vi Israel perder a batalha. Já li a Bíblia vai para 10 vezes toda. Eu nunca vi Israel perder a batalha quando ele estava na posição, quando ele estava na obediência. Nunca vi. Aí passa ele colocar o pezinho fora, Deus suscitava o inimigo. Toda vez que a gente põe o pezinho fora, primeira coisa, a tendência é das coisas piorar, de não avançar, de não progredir, de você não prosseguir, dar um passo e dar 10 para trás. Porque você abandonou a arca. A arca simboliza a presença. A presença, quando ela está na tua vida, aleluia, Jordão abre, aleluia, aleluia, a Malequita cai, aleluia, a diversidade você vence ela. Não que você não fica ausente de passar, mas quando você tem a presença de Deus, Ele te sustenta. Já viu a vida de Deus? Aleluia, no Salmo 23, aleluia, o Senhor é o meu pastor e nada me voltará. No original, sabe o que quer dizer? A presença de Deus faz com que eu não tenha de nada falta. Tem a presença, ela preenche. Tem a presença, Deus vai prover. Tem a presença. Hoje eu não sou da forma que Deus quer, mas a presença ela vai fazer eu caminhar. Ela vai abrir porta onde não tem. Ela vai trazer alegria no meu coração. Aleluia, porque a presença ela faz isso. É uma comunhão que você tem com o Pai. Quando a gente se depara dentro do texto, e toda vez que você lê a Bíblia acerca de Jordão, o que você faz lembrar? O que faz lembrar na sua mente? Jordão, lugar da promessa. Mas certa feita existiu um homem, pastor Jerônimo, chefe do rei da Síria, mas porém leproso. Só que certa feita, a menina que estava cativa dentro da casa dele, se o meu Senhor tivesse Israel, lá tem profeta, tem Naamã, que de muitas vezes
por fora travava batalhas e carregava aquela armadura. Quando ele chegava dentro de casa, que ele tirava, ele estava leproso. Você sabia que em nossas vidas, às vezes a gente está passando por lepra espiritual, porque a gente não quer descer aos pés de Jesus, não quer ir até o médico dos médicos que tem o poder de nos curar. Só que quando ele fica sabendo, ele vai até o profeta. O que o profeta fez? Manda Geazi falar com ele, manda ele lá banhar no Rio Jordão. Olha, pastor Felipe, ele nem quis vir aqui, não. Mandou esse rio sujo. Não há rios lá em Damasco, lá em Farpá, rios bonitos para que eu possa me banhar. Na mão ainda com o seu orgulho, porque ele tinha dinheiro, era um homem conhecido. Só que ele entendeu: eu preciso descer. Aí um dos empregados falou para ele assim: aqui, se ele te mandasse uma coisa difícil, tu não faria? O profeta te mandou uma coisa simples. É só você descer 7 vezes no Jordão que você vai ser curado. Ele sensível, realmente eu vou descer. Realmente eu tenho que ir lá. Então agora ele tira aquela armadura, o seu corpo todo, aleluia, machucado, aleluia, aleluia. E agora ele vai descer. Desce o primeiro mergulho, nada acontece. Desce o segundo mergulho, nada acontece. Desce o terceiro mergulho, nada acontece. Creio eu, conjecturando, pastor Felipe, ele virando os empregados, ele disse: não adiantou nada, eu estou do mesmo jeito. Mas ele vai dizer: o que ele falou? É 7, continua. Desce agora, desce aqui, desce a 6ª. Mas quando ele desceu a 7ª, Ramai Canderemanto, Limica Narasúbia, quando ele desceu de uma forma no 7º mergulho. Mas quando ele levantou, a pele dele estava que nem de uma criança, estava restaurado. O que você quer que seja restaurado nessa noite de hoje na tua vida? O que você quer? Fala com o Espírito Santo. Ele sabe, mas o papai está dizendo: tem que descer, tem que descer, tem que se humilhar, tem que se esvaziar. Você não quer se esvaziar? Fica difícil do Espírito Santo trabalhar. O número 7 representa a perfeição de Deus. Deus não erra quando Ele lançou a palavra. Deus não erra quando Ele falou para você: faça e vai acontecer. Faz prova de Deus essa noite. Então nunca foi profeta. Faz que a palavra de Deus diz que você vai contar testemunho. Pega aí, pega. Tu vai contar testemunho. Passa a viver o que a palavra de Deus manda. Aleluia. E algo na tua vida muda a partir deste momento e desta hora. O povo agora, na ordenança de Deus, vê as águas que estavam atrapalhando os caminhos dele se abrir de cima para baixo e se colocar no montão. O mar que estava impedindo abriu. Eles chegaram do outro lado. Ei, pega isso aqui. Aleluia, aleluia. Entenda que vai ter Jordão. Entenda que vai ter obstáculo. Entenda que vai ter muitas coisas para tentar te parar, te desanimar. Aleluia. Mas quando você está alinhado com Deus, você passa de passar. Mas Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar. Nós estamos falando de Jordão.
aproveita, pastor Felipe. Nós vamos concluir a mensagem. O Filho de Deus, para se cumprir as Sagradas Escrituras, aparece com 12 anos, pregando no templo, dando aula para doutores. Só que ele desaparece, só vai aparecer com 30 anos. Mas por que, pastor? 18 anos escondido. Sabe o que estava acontecendo com ele? Estava sendo preparado. Há momentos que Deus não se esconde. Sabe o que é querer se esconder? É você estar alinhado com Deus, tendo sua vida de oração em casa, cuidando da sua família, vivendo os propósitos, sonhando, projetando. Só que vai chegar um momento que Deus quer fazer coisas grandes que você nem sonha, projeta, imaginar, viver. E é nesse momento que você já está se preparando e o grandão olhando. Agora está da forma que eu quero. Aí Deus desce ao Jordão. Mateus capítulo 3, versículo 16. Quando Jesus desce, quem está batizando? João Batista, seu primo, preparando o caminho. Jesus vai pedir para ele batizar ele. Sabe por quê? Jesus está mostrando para nós: não adianta só eu mostrar para você se eu não colocar na prática. Então eu vou ser o primeiro a ser batizado para depois eu instruir eles. E quando Jesus desce ao Jordão, coisa mais linda, irmão, João batiza. Você vê a primeira manifestação da Santíssima Trindade, o Filho na terra. E quando ele desce, quem está no Jordão, eu creio, está vendo uma pomba descer corpórea sobre Jesus. Então você está vendo o quê? Filho e o Espírito do alto descer sobre ele, confirmando o que está na terra foi enviado do céu. Então quando o Espírito está sobre ele, a Bíblia diz que o céu se abre. E veio o quê? Uma voz: este é meu filho, 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 amado a quem me comprazo. Pega isso aqui, aleluia. Toda vez que você descer, não tem céu fechado para quem desce. Pega. Não tem céu fechado para quem desce. Pega, pega. Não tem céu fechado. Aleluia. Quem desce tem palavra. Quem desce está sensível a ouvir a voz de Deus. Quem desce recebe a manifestação do Espírito. Quem desce recebe, aleluia, aleluia, os dons ministeriais. Está disposto a descer, igreja? Está disposto a descer, igreja? Está disposto a acreditar? Porque Deus chega na sua vida muito maior daquilo que você imagina. Nós estamos terminando a palavra em Cristo, porque tudo que nós estamos vivendo hoje é baseado em Cristo. Pregamos um velho, mas estamos terminando em Cristo, porque o apóstolo Paulo, ele vai terminar a carta de 1 Coríntios capítulo 15 versículo 51 dizendo assim: nem todos dormiremos, nem todos nós dormiremos ou morremos, mas no abrir e fechar de olhos, pega a trombeta soará, e nós que estamos vivos. Tem crente vivo aí? Tem crente vivo aí? Aleluia, aleluia. Crente vivo dá sinal de vivo, crente morto dá sinal de morto. Crente vivo, glória a Deus, aleluia, aleluia. Antes a trombeta tocar, nós seremos raptados, transladados para encontrar com o Senhor nos ares.
Aí Paulo diz: porque esse corpo corruptível vai se transformar no corpo incorruptível. Aleluia. Vai se transformar no corpo incorruptível. Aleluia. Aleluia. Aí termina assim: igreja do Senhor, sede firmes, gozante, abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não será em vão. Você acha que você entrou por essas placas sem vão? Não. Foi o Espírito que te trouxe. Foi o Espírito que te trouxe. E a palavra ela produzir dentro da sua alma. Algo em você vai começar a ser mudado. Algo dentro de você, o Espírito Santo está tratando, está trabalhando. Aí você começa a entender, a priorizar. A salvação da minha alma é a coisa mais importante. O que tem nessa vida. Aleluia. O texto agora que nós temos falando de santificação. Hebreus 12:14, já estou terminando. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você está entendendo por que Deus exige do seu povo? Exige da igreja? Porque quem é filho parece com o pai. Você acha que Deus quer que eu pareça? Você fica parecido com o mundo? Que diferença eles vão ver em nós? É por isso que Deus te escolheu. Igreja, a graça é a coisa mais linda. Pastor Felipe, quando eu estava vendo a genealogia de Raabe, pega isso aqui, igreja. Raabe, ela casou com Saulo, que gerou Boaz. Sabe quem foi Boaz? Casou com a moabita chamada Ruth. Povidona. Aí você está vendo uma prostituta e está vendo uma moabita. Aí sabe o que acontece? De Salmo e Raabe nasce Boaz, de Boaz com Ruth nasce Obed, de Obed nasce Jessé, de Jessé nasce Davi. Aleluia, nasce Davi. A genealogia que saiu Jesus é Deus lançando para mim e para você. A graça pega as coisas loucas desse mundo para confundir a sábio, pega o que não são para confundir o que são. Então dá uma banana pro diabo, dá uma banana para vizinho, dá uma banana pro fofoqueiro, dizer que você não vai parar, que você não vai conseguir, que você vai morrer desse jeito. Não vai, porque a palavra ela te garante você viver o melhor de Deus dessa terra e morar com ele no céu. Quem crê? A porta de Jesus de Nazaré.